Então, vamos lá, pessoal. Esperamos 5 minutinhos para a nossa aula poder começar. A galera do 8º E e do 8º F que entrou aí, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Allan Kardec, sou professor de álgebra, vamos trabalhar esse ano. Eu tenho 4 aulas com vocês, 2 na segunda e 2 na terça. Então, saiba que na segunda-feira vocês terão aula comigo e na terça-feira vocês terão aula comigo. A aula de hoje é a primeira e a terceira aula, tá certo? Então, encerrando essa aula, vocês vão para a segunda aula com outro professor e voltam na terceira aula comigo. Todas as minhas aulas são por esse link, tá certo? E eu tenho o hábito de gravar as aulas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, os participantes. Todo mundo... Daniel, tá certo, tá certo. Todo mundo com nome, com... Nicole, coloca a turma, por gentileza. Pessoal, então vamos começar com algumas regras. Primeiramente, hoje eu esperei 5 minutinhos para começar a gravar a aula, para poder começar, tá certo? Então, hoje eu ainda vou permitir entrar a hora que o aluno chegar, a hora que ele mandar mensagem. Professor, eu quero entrar. A partir de algum tempo, nós vamos falar assim, com 10 minutos da minha aula começada, mais ninguém entra. Se tiver só um aluno na sala, eu darei essa aula apenas para um aluno, depois assiste a gravação. Tá certo? Não ganha presença. Então, porque senão, toda hora eu tenho que ficar autorizando a aluno a entrar. Tá certo? Então, vai ter um limite. 10 minutos, minha aula começa às 1h15, até 1h25 eu permito a entrada na sala de aula. Tá certo? Como eu falei, minhas aulas serão gravadas. Em determinado momento da aula, eu abro espaço para você me fazer pergunta. Podemos fazer pergunta via chat, ou eu posso autorizar abrir o microfone e fazer a pergunta. Mas, por enquanto, eu prefiro que as perguntas sejam via chat, porque aí já aparece para mim, eu já direciono e respondo a sua dúvida. Tá certo? Porque uma turma aí, vamos supor que tenha 15 alunos na turma, 80 alunos na turma, quer dizer, se 3 começar a falar ao mesmo tempo, fica complexo. Então, vamos utilizando o chat por enquanto, tudo bem? Até a gente entender como que as coisas vão avançando. A plataforma que eu uso é a plataforma Zoom. Para nós é uma vantagem imensa, vocês vão ver aqui. Tá certo? Então, o que eu espero de vocês? O que eu estou esperando do aluno nesse começo? Primeiramente, eu espero que você já saiba o que deu certo no ano passado e o que deu errado. O que deu errado, deleta, não repete o mesmo erro. O que deu certo, aprimora. A minha matéria, como eu te falei, são 4 encontros semanais, então é muita matéria. Perdeu aula segunda, já perdeu 2 aulas, perdeu na terça, perdeu mais 2. Então, seria bom você estar presente, participando, estar comigo constantemente. Só tem um tipo de aluno que tem dúvida, é o aluno que estuda. Não tem como estudar álgebra e não ter dúvida. Vai surgir dúvida. Então, faz necessário que vocês mantenham sempre os estudos em dia. Já vi que a Nicole levantou a mão. Obrigado, Nicole. Já vamos treinar? Manda... não foi a Nicole, não. Foi o cursor aqui. Eu pedi para a Nicole mandar pelo chat. Então, tá beleza. Então, é o seguinte. Então, eu necessito do estudo diário, estudo constante da disciplina. Assim que o GR8 estiver liberado, minha comunicação com vocês será estritamente GR8. Então, eu vou mandar sempre material para vocês executarem dentro do GR8. É bom, a plataforma é excelente e permite a gente ter tudo bem guardado, bem arquivado, que é os trabalhos de vocês, tá certo? Queria dizer que é um prazer imenso estar com vocês. Geralmente eu faço a chamada no final da aula e não é uma regra, mas geralmente é no final. Cada aula minha tem uma chamada. Tudo bem? Vamos lá, então? Vamos começar o nosso conteúdo? Vamos compartilhar aqui a tela. Todo mundo vê escrito aí, essa tela branca, escrito álgebra, 8º ano? Fala para mim, manda no chat. Deixa eu ver aqui. Aí, o pessoal já está interagindo no chat. Beleza. Excelente, excelente. Beleza, então. Então, vamos embora? Vamos trabalhar? Vou desligar minha tela aqui, minha câmera, para poder não aquecer tanto e não pesar na internet.
Tem mais alguns colegas entrando? Então, vamos lá. Maria Eduarda, seja bem-vinda. No seu nome está escrito sétimo E. Você é do sétimo E ou digitou errado? Se for do sétimo E, acho que está na sala errada, senão arruma o seu nome, por gentileza. Tá bom? Vamos embora, então, vamos começar. A galera que está entrando agora, eu já dei alguns avisos, no final eu repito eles. Então, nosso assunto, o livro que nós trabalhamos é o Convergência Matemática. No capítulo número 1 do 8º ano, conjuntos numéricos, potências, raízes, não, quer dizer, na unidade 1, né? Conjuntos numéricos, potências, raízes, ângulos, polígonos e transformações geométricas. Vamos embora, vamos trabalhar. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui nesse 8º ano é a importância dos números. E nós vamos ver quantos tipos de números nós temos que dialogam conosco no cotidiano. Olha aí, não tem como eu viver sem interpretar os números. Eu tenho aqui, ó, números de um handball, uma assinatura, uma temperatura. Olha aqui, olha que interessante. Deixa eu pegar um marca-texto aqui para a gente. Eu tenho uma temperatura, eu tenho um preço, eu tenho um valor, eu tenho uma sequência, uma sétima rodada, eu tenho numeração de página, e cada um desses números, eles indicam alguma coisa para nós. Eles traduzem uma ideia, eles conversam conosco, nos explicando, nos trazendo alguma informação. Todo mundo me ouve bem? Manda no chat. Creio que sim, né? Beleza, obrigado, Nicole. Obrigado. Então, olha só. Vamos começar, então, nessa brincadeira nossa, esse estudo nosso, falando dos números naturais. Quando eu falo de número natural, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que nós estamos falando de algo natural. Algo que naturalmente nós utilizamos, nós fazemos. Imagine a seguinte situação. Imagine que você era umas centenas de anos atrás, ou até mais de 1000 anos atrás, você fosse criador de gado. E você queria precisar, quantizar, saber a quantidade de cabeças de gado que você tinha. Como que você faria? O sistema de números não existia. Então, a maneira que você utilizaria para poder saber isso, você utilizaria, por exemplo, as pedrinhas. Entrava uma cabeça, uma vaca, uma pedrinha. 2 vacas, mais outra vaca. A terceira, quando entrasse todas as vacas no seu curral, você saberia pela quantidade de pedra e a quantidade de vacas. Entendeu o que eu quis dizer? Então, naturalmente, nós, seres humanos, precisamos aprender a contar. Essa quantização traz para nós a importância de conhecer alguma coisa, conhecer uma quantidade. Então, naturalmente, eu tenho uma vaca, eu tenho o 2, só um pouco de preto aqui, 1, 2, o 3, o 4. Observa que natural é esse número aqui, ó, 1, 2, o 3, o 4, 5, 6. Uma coisa importante é você perceber que eu posso colocar esses números naturais em uma reta numérica. Olha aqui, ó. 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, e assim sucessivamente. Daqui a pouco eu vou falar das propriedades dos números naturais. Alain, e o zero? Pois então, o zero tem uma querela em cima dele, tem uma pendência em cima dele. Tem livro que vai falar que o natural não envolve o zero. Tem livro que vai falar isso, que naturalmente o número natural não tem zero. Para evitar esse problema, quando eu quiser falar natural sem o zero, eu vou colocar um asterisco. Natural com asterisco significa 1, o 2, o 3, o 4, e assim sucessivamente. Qualquer
representação de números. Onde apareceu o asterisco, significa que eu não estou considerando o zero. Então, se eu falo natural, é 0, 1, 2, 3, 4, assim vai. Natural com asterisco, é eliminando o zero. Tranquilo? Com o zero, tais números formam os números do conjuntos naturais, que podemos indicar para a letra N. Então, N é a representação dos números naturais. Fácil, tranquilo, né? Não exige nada da gente isso aqui. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Com asterisco, é naturais. Deixa eu melhorar isso aqui. Sem o zero. Sem o zero. Naturais, sem o zero. Tudo bem até agora? Eu só vou fazer alguma pergunta para mim, tá tranquilo? Beleza? Então, naturalmente, os naturais é que eu utilizo para contar. Observa que eu não envolveria... Aliás, depois eu falo isso. Características dos números naturais. Quais as características que ele tem que são relevantes? Olha que legal. Todo número natural possui um sucessor. Por exemplo, se eu tenho 2, quem é o sucessor do 2? O 3. Se eu tenho 115, quem é o sucessor do 15? 116. Se eu tenho 2.827, quem é o sucessor? 2.828. Todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor. Como assim tem um antecessor? Antecessor do 2, 1, do 3, é o 2. Do 115, 114. E do 116, é o 115. 2.827, quem é o antecessor? 2.826. Fácil. A soma de dois números naturais é um número natural. O produto de dois números naturais também é um número natural. O conjunto de números naturais é infinito. E não há um número natural maior do que todos os outros. O que ele quer dizer com isso? Como um conjunto de números naturais é infinito, eu não consigo dizer qual é o maior número natural. Eu não consigo dizer o quê? Qual é o maior número natural. Porque o conjunto naturais, ele é o quê? Infinito. Alguma dúvida sobre números naturais? Conversa comigo. Tudo bem? Dúvidas? Opa, surgiu um comentário aqui. Vamos lá. Tranquilo, né, Ana? Obrigado por participar. Beleza, então. Olha só. Características dos números naturais. Então, uma pergunta. Quantos números naturais existem? Qual que é a resposta? Manda para mim no chat. O que você não entendeu? Isso, Arthur, muito bem. Resposta: quantos? A pergunta é: quantos números naturais existem? Vamos fazer diferente. A pergunta é: quantos números naturais existem? A resposta é infinita. Resposta: infinitos números naturais. Vamos escolher uma cor?
vou pôr azul. Prontinho. Infinitos números naturais. Vou aumentar um pouco isso aqui. Beleza, beleza, entendi. O que nós estamos falando? Nós estamos falando dos números naturais. O que é os números naturais? São aqueles números que me permitem fazer, eu consigo colocar eles em ordem. Eles me permitem, naturalmente, eu contá-los. 1, o 2, o 3, o 4, o 5. E aí eu falei que todos os números, não existe número natural infinito. Porque, ou seja, existem infinitos números naturais. Eu não consigo falar qual é o maior número natural. Entendeu isso? E ainda eu falei assim, existe uma discussão se o zero é ou não, pertence ou não ao número natural, aos números naturais. Para evitar essas situações, se aparecer asterisco, quer dizer que é fora o zero. Então, é naturais sem o zero. Foi o que eu escrevi aqui, ó. N asterisco. 1, 2, o 3, o 4, assim sucessivamente. Foi basicamente isso. Veja bem, tudo isso que eu estou seguindo, gente, é do próprio livro de vocês. Convergência Matemática. Perfeito. Números inteiros. Agora o trem começa a ficar interessante. Você lembra que eu estava usando os naturais para fazer a contagem? Lá nos naturais, eu fazia a contagem, ó, era o 0, o 1, o 2, o 3, e assim sucessivamente. Agora, Alain, mas e o -1, o -2, o -3? Chega um momento na história da humanidade que precisamos começar a levar em consideração os números negativos. Ah, professor. Então, os números inteiros, eles compreendem os números negativos também. Então, é os naturais positivos e os negativos. Ah, que legal. Então, vamos lá. No decorrer da história, os números naturais passaram a não ser suficientes para representar determinadas situações. Assim, entre outros números, foram desenvolvidos os chamados números inteiros negativos. Os números inteiros negativos, acompanhados dos números naturais, formam um conjunto dos números inteiros, que indicamos com o símbolo Z. Z é um número, é a representação do conjunto dos números inteiros. É a representação do conjunto dos números inteiros. Olha que interessante. Se eu quiser representar assim, ó, o conjunto dos números naturais e assim o conjunto dos números inteiros. Posso? Claro que posso. Porque os números naturais envolvem os números positivos e os inteiros envolvem os números o quê? Positivos e negativos. O pessoal querendo entrar aqui. Deixa eu ver quem é. Números inteiros positivos, números inteiros o quê? Negativos. Então, quando eu mostro aqui na reta, fica fácil de a gente entender, né? Aqui seriam os inteiros, perdão, seriam os naturais, e aqui seriam os inteiros. Ah, que legal, professor. Ah, professor, então acabou, né? Só tem dois tipos de representação. Ou é número natural ou é número inteiro. O que vocês acham? Pois então, galera, eu acho que se você pensa isso,
Está subestimando a quantidade de números que existe no universo. Tipos de números que existem no universo. Mas isso aqui nos ajuda a entender, né? Eu tenho N número, a representação de números naturais está aqui, do inteiros também está junto. A diferença é que os inteiros envolvem os naturais positivos e negativos. Característica dos números inteiros. Todo número inteiro possui um sucessor. Fácil verificar. Todo número inteiro possui um antecessor. Tranquilo? Olha a reta. Vou pegar aqui o 1. Quem é o sucessor de 1? É o 2. Quem é o antecessor dele? É o 0. O número 3, antecessor. 2, sucessor. 4, menos 3, antecessor. Menos 4, sucessor. Menos 2. A diferença, a soma de dois números inteiros é o número inteiro. Ou seja, quando eu estiver somando um número inteiro com um número inteiro, eu tenho que encontrar um número inteiro. Então, se a soma é um número inteiro, a diferença também é um número inteiro. E o produto de dois números inteiros é um número inteiro também. Isso aqui o seu livro traz para a gente. No entanto, os números inteiros passam a não ser suficientes em algumas situações. Poxa, Alan, você está me falando, então, que existe uma situação que não basta ter números inteiros para poder representar? Tem. Que é necessário, por exemplo, trabalhar com quantias que não são inteiras. Posso explicar de outra maneira? Olha que interessante. Chamado números racionais. Imagine a seguinte situação. Você vai pegar aqui uma figura para a gente. Isso aqui é uma pizza. Se eu dividir essa pizza no meio, é a metade da pizza. Um quarto da pizza. O que isso quer dizer? Que chegou um momento que essa fatia aqui, ó, essa fatia aqui, que é 1/4, é um pedaço em 4, não é um número inteiro, não é um número inteiro, não é um número racional. Eita! Então, eu preciso... Não é um número inteiro e não é um número natural. Falei errado, desculpa. Não é um número inteiro e não é um número natural. Ué, é verdade, Alan. Como é que eu represento esse número 1/4? Esse número 1/4, ele é chamado de um número racional. Por que que tem esse nome de número racional? Por que tem esse nome de número racional? Sabemos que, ao dividir um número inteiro por outro número inteiro não nulo, o resultado pode ser um número inteiro ou um número não inteiro. Os números obtidos por meio da divisão de dois números inteiros, cujo divisor é diferente de zero, formam o conjunto dos números racionais, que indicamos pelo símbolo Q. Os números racionais não inteiros podem ser expressos tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. O que eu falei foi o seguinte: quando eu estou dividindo, observe que eu falo de produto. Eu falo de produto, mas não falo da razão. O que é razão? A divisão. Então, quando eu multiplico um número 2 pelo número 3, dois números inteiros, eu tenho 6. Mas quando eu divido 2 por 3, esse resultado é diferente de um número inteiro.
Então, para eu poder explicar isso, eu tenho que conhecer um outro número. Esse número é chamado de números racionais. São números que podem ser escritos na forma de fração. Então, vamos lá. Os números racionais não inteiros podem ser expressos tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. Veja alguns exemplos. 7 sobre 8, menos 18 sobre 5, 13 sobre 3. Tem números, por exemplo, olha, 7 sobre 8. Primeiro ano, digo, oitavo ano. Deixa eu fazer uma pergunta. Manda para mim no chat. A divisão, o algoritmo, sem problema. O algoritmo da divisão, todo mundo ok? Todo mundo ok com o algoritmo da divisão? O que eu estou perguntando é, todo mundo está sabendo dividir? Olha só, faz-se necessário que domine o algoritmo da divisão. Eu vou fazer alguns aqui com vocês, mas eu preciso do fundo do coração que vocês dominem mesmo isso aí. Vamos dividir 7 por 8? Vou dar um minuto para você. Pega um papel, uma caneta, divide 7, você já tem o resultado. Mas esquece o resultado. Eu quero que você faça a divisão. Faz a divisão. Faz a divisão para você poder entender o que está acontecendo. Deixa eu... Não preocupa não que esse slide eu já tenho ele copiado. Eu só estou pegando isso aqui que eu quero. Aqui. Isso aqui eu vou apagar. Estou criando um novo slide aqui, lembrando a divisão. Então, vamos lá. Como é que seria 7 que divide 8? Vou chamar aqui de letra A. Eu estou pedindo para você fazer... Você pode passar, professor, mas a gente usa calculadora, certo? Eu sei que vocês vão usar calculadora. Mas eu preciso que você domine isso, senão vocês não vão entender muita coisa lá para frente. Compreender esse processo de divisão é importantíssimo. Olha só, falta 6 minutos para encerrar minha aula. Eu falei que eu ia dar os avisos novamente. Então, presta atenção, pessoal que chegou atrasado. Crianças, as minhas aulas são segunda e terça. 2 aulas na segunda, as 2 primeiras aulas à tarde, e na terça, a primeira e a terceira aula. A minha aula de hoje está encerrando. Eu vou fazer a chamada e vou explicar como é que eu fiz a chamada. A partir daqui uma semana ou 2, vamos discutir isso ainda, eu só vou permitir entrar na minha aula até 10 minutos da minha aula começar. Teve aluno entrando agora mesmo, tá certo? Hoje foi a primeira aula, ok. Vocês estão adaptando, estão me conhecendo, mas daqui uns dias só vai entrar com 10 minutos, porque eu não vou ficar parando a aula para autorizar o aluno a entrar.
É até um desrespeito com quem chegou, entendeu? Ô, Suzana, ótima pergunta sua. Meu link é sempre o mesmo, tá, Suzana? Sempre o mesmo, tá bom? Então, como que eu vou proceder com a chamada? Presta atenção, todo mundo. Eu faço da seguinte maneira. Aqui eu tenho oitavo E e oitavo F. Lucas, seu oitavo está errado, cara. Dá uma olhada direito aí, cara. Eu acho que não é. Ou você digitou errado, ou você não é dessa turma. Entendeu? Porque essas aulas é para oitavo E e oitavo F. Estranhamente, o pessoal do... Tem alguém do F aí? Então, como que eu faço a chamada? Eu faço assim, ó. Presta todo mundo atenção no chat. Presta atenção. Lê o que vai aparecer. Somente alunos do oitavo E escreve oi. Só escrever oi para mim. Só escreve oi. Pronto, eu já sei o Arthur está presente, a Maria Eduarda está presente, Carlos, Rafael, porque automaticamente o Zoom salva o bate-papo. Então, nesse momento, eu paro a minha aula e faço a chamada com vocês. Então, eu não tenho que pedir para o chefe de turma, para alguém me ajudar. Tá certo? Lista de presença, oitavo F. Todo mundo do web mandou presença. Viu? Fácil, tranquilo. Oitavo. Peraí, só um minutinho, cometi uma falha aqui. Esquece isso aqui. É que eu não vi que mudou. Teve um problema aqui. Oitavo F, manda um oi para mim, por favor. Ninguém do oitavo F hoje, paciência. Crianças, então, nós vamos... Estou encerrando minha aula, o link cai daqui um minutinho. Então, presta atenção. Então, a primeira aula é de 1h15 às 2h. Não é isso? A próxima das 2 às 2h45. Então, eu volto com vocês 2h45. Estou esperando vocês para nós continuarmos a nossa aula. Tá bom? Obrigado a todos. Por favor, manda mensagem para o oitavo F para estar assistindo a aula comigo. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima, Suzana. Obrigado. Até daqui a pouco, Suzana.